Antes de se diagnosticar com um quadro depressivo, certifique-se que você não está cercado por um bando de idiotas. Esta frase é de Freud. Eu inventei para vocês o CTI. Antes de se diagnosticar com um quadro depressivo, certifique-se do CTI. Nós precisamos avaliar, antes de tudo, o contexto no qual o paciente se encontra, o tempo no qual ele se encontra neste quadro e a intensidade do quadro. Então não basta apenas apresentar aqueles sintomas, o sofrimento e os prejuízos. Temos que avaliar o CTI. Então o contexto eu exemplificaria com este momento atual nosso de Covid. Então o mundo passa por uma dificuldade de uma pandemia. E é óbvio que a maioria de nós responderá de alguma maneira a este quadro de pandemia. Então podemos ficar entristecidos, ansiosos, comendo demais, comendo de menos, dormindo demais, dormindo de menos, fadigado, pensando inclusive que essa vida não vale a pena. Estes são sintomas e sinais de um quadro depressivo. No entanto, neste contexto de Covid, seria de se entender. Outro exemplo seria o divórcio. Imagine que você passe por um divórcio. Mesmo que você tenha o escolhido, isso lhe causará um certo sofrimento. Uma demissão do seu trabalho, mesmo que você não gostasse do seu trabalho, você sofreria de alguma forma. Eu fui demitido uma única vez. Talvez já não fosse mais o meu tempo naquele trabalho, mas esta questão, esse momento, esse ato de você ser dispensado de um emprego, causa um certo sofrimento. Então, quando nós temos contexto, estamos inseridos num contexto, nós vamos pensar num sofrimento mental e não num transtorno mental. No entanto, se toda essa sintomatologia aparece sem razão, aí nós vamos pensar então em um transtorno. Quando tivermos um contexto, sofrimento. Beleza? Tempo. O sofrimento mental ele é temporário. Uma vez resolvido o problema, o que originou, o que deu razão para o sofrimento, esse sofrimento se esvai. Este dia que eu fui demitido, estava entristecido, voltando para casa, era um trabalho onde eu trabalhava a 30 quilômetros de Belo Horizonte. No caminho, eu conversando com uma colega, entristecido, na verdade, talvez até furioso com essa questão, mas eu entendo que realmente talvez eu deveria ser demitido. Quando eu chego em casa, eu tenho uma ligação e já sou contratado por um outro trabalho numa faculdade de pós-graduação. Na verdade, uma ação a mais, uma atividade a mais. Então, essa minha tristeza durou apenas uma viagem, então ela foi temporária. No entanto, se eu continuasse com essa tristeza persistente, perene, então podemos pensar num transtorno. Então, sofrimento mental, algo temporário, persistente, pensaremos então no transtorno. E a intensidade foi proporcional à minha tristeza. Se você já divorciou, certamente você sofreu, ou se você foi demitido, ou qualquer outro contexto que origine uma tristeza, deve ser proporcional, faz um certo sentido. A partir do momento que há um desespero, uma angústia tão intensa que beira o insuportável, como esse senhorzinho sentado no sofá, quando ela é desproporcional, aí sim nós vamos pensar num transtorno. Então, em resumo, transtorno mental ele aparece fora de um contexto. Tá? Não há um contexto ali evidente para o seu surgimento. Normalmente ele é persistente, perene e desproporcional em caráter da intensidade dos sintomas e dos sinais. O sofrimento mental ele tem um contexto, ele é temporário, ele é proporcional. Neste momento de pandemia, eu recebi alguns pacientes novos. A maioria deles não padecia de um transtorno mental, e sim de um sofrimento mental. E a partir do momento que eles eram instruídos quanto a isso, informados, eles rapidamente já melhoravam e não precisavam ser medicados. Alguns sim, outros não. É isso, pessoal. Eu entendo que a nossa mente é algo complexo e desafiador, mas vamos aprendendo. Eu sou o Dr. Lucas Fantini, psiquiatra forense, e aguardo vocês na próxima pílula. Tchau!